Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui. Nosso primeiro dia de aula de hermenêutica 1 e 2 é o nosso segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? No módulo anterior, nós falamos sobre o programa de aula, sobre a matéria, sobre os livros, os trabalhos extras. Agora, vamos já começar o estudo dos nossos livros, né? Que em primeiro lugar vai ser do Lund e depois do Berkoff. Mas a gente vai estar utilizando aqui também um material em PDF, que é uma síntese de tudo que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Mas antes de mergulharmos aqui no PowerPoint, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Quando a gente fala sobre interpretar a Bíblia, não pensem em vocês que somente quem faz o seminário tem essa capacidade. Porque muitas vezes nós criamos assim algumas barreiras que somente quem faz o seminário pode interpretar a Bíblia. Isso não é verdade. Por que eu estou falando isso, irmãos? A fé bíblica, a fé escriturística, ela nasce num contexto de pessoas simples. Deus se revela para pessoas simples. Deus chama pessoas do campo. Deus tira do meio do pastoreio. Deus levanta cobradores de impostos, pescadores, e faz deles o quê? Faz deles mestres. Então percebam que quando a gente estuda as Escrituras, a obra de Deus ela é muito maior do que um seminário teológico. Aí talvez você diga assim, pastor, agora o senhor me desanimou. Primeiro dia de aula, o senhor vem e diz isso para mim? Não quero te desanimar. Eu quero te posicionar da forma correta. Deus ele é muito maior, o poder dele é muito mais abrangente do que a gente imagina. Existem agora pessoas em tribos indígenas que aprenderam a ler, quem sabe o português, ou quem sabe no seu próprio idioma, que estão mergulhando na Bíblia, que estão com sede e fome de Deus, que estão vivendo as promessas de Deus. E então nós poderíamos dizer que mesmo esse irmão, essa irmã, numa tribo indígena, com toda a dificuldade que ela tem, ela está lendo a Bíblia corretamente, ela está crescendo diante de Deus, ela está crescendo como filho. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós que gostamos de estudar, e aqui eu falo sobre mim, quantas são as vezes que a gente acha que o estudo é a razão de tudo? O estudo ele é importantíssimo, mas eu quero lembrar alguns princípios bíblicos para vocês, que a própria palavra diz, que a letra mata, mas o espírito que vivifica. Ou seja, se eu estudo a Bíblia com um coração apenas voltado para a minha humanidade, eu vou ter pouca retenção. Eu me lembro que eu trabalhava numa corretora e um diretor nosso, chamado Cândido, inclusive, ele disse certa ocasião para mim, eu já li a Bíblia, mas não fez diferença nenhuma para mim. E eu disse, você apenas leu a Bíblia. E ele era um homem muito rico, muito sábio, muito inteligente, uma pessoa muito próspera. Mas percebam, quem garante que uma leitura acadêmica fará com que a pessoa entenda a palavra de Deus? Para se ler a Bíblia, precisa se lê-la com quebrantamento, com devoção. Precisa ler no aspecto de abrir o coração, a fé. Ou seja, não é uma leitura apenas. Então, por que eu estou aqui quebrando um pouco esse tabu agora aqui com vocês? Para que a gente não subestime as pessoas mais simples da igreja, os irmãos mais que foram menos ensinados. Quantos são aqueles irmãos que foram evangelizados, eram analfabetos, aprenderam a ler e escrever com a Bíblia e se tornaram cristãos piedosos e até mesmo, eu diria, intérpretes fiéis das Escrituras com toda a sua limitação. Então, lembrem-se disso. Nós, pastores e professores, nos fascinamos quando Deus se revela a uma irmã simples da igreja, a uma criança, a um jovem. Então, Deus ele vai se revelando. Agora, e por que estamos aqui, irmãos? Qual é a grande proposta? A grande proposta é poder servir melhor a igreja, é poder mostrar, olha, Deus realmente deixou esse livro,
Grandes homens de Deus estudaram, aprenderam, estão passando essas lições para nós, porque alguém já disse essa frase e é muito verdade. É sábio aprendermos pela experiência, e é mais sábio ainda aprendermos pela experiência de outros. Então, no momento em que eu apresentei todas essas obras para vocês, o que eu estou falando para vocês? Eu aprendi com esses mestres, e eu aprendi com os professores, e eu tenho aprendido com eles, ou seja, eu estou passando um pouco daquilo que eles me passaram. Logo, nós antecipamos o nosso aprendizado. Então, eu digo isso com os irmãos para que a gente não se torne vaidosos, porque estamos estudando. Porque o seminário abre os nossos olhos. E quando Deus abre os nossos olhos, não é para que a gente fique soberbo, mas para que a gente se torne mais humilde. Para quê? Para ganharmos mais vidas, trazermos mais vidas para Jesus e para treinarmos a igreja de Deus para que ela cresça no conhecimento de Jesus, na palavra de Deus, e que ela cresça em santidade. Então, é esse o propósito. O propósito de estarmos aqui é para que a gente se torne mais profundo nos ensinos, para a gente servir melhor a igreja do Deus vivo. Tá bom? Então, falando isso, vamos aqui para o nosso primeiro slide, meus irmãos, porque é um material maravilhoso e eu quero passar aqui para vocês agora, tá? Que é aqui o material que eu peguei no STBnet, que eu não tenho dúvida que vai ser muito útil para vocês. E vou compartilhar com vocês aqui, a gente vai ler esse material agora, tá bom? Então, primeiro slide, vou estar passando esse material também, ou melhor, já passei no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, quem é o irmão que quer ler para nós? Fique à vontade, que eu vou compartilhar na tela. Poxa, eu posso... Pode ler. Antes disso, eu queria só um adendo aí ao que você falou, que aqueles discípulos do tempo de Cristo, salvo Mateus, Lucas e Paulo, que vem depois, todos eles eram homens simples, eram homens alfabetizados. Eles não entraram num curso superior ou acadêmico. E é interessante observar que eles tiveram todo o ensinamento de Jesus de forma oral. Não foi como a gente tem matéria, a gente olhar a teoria de outros mestres. Exato. E a gente ia aprender. E veja só que eles aprenderam e eles viveram. E o que eles fizeram, né, Júnior? Viveram. E depois nos deixaram como documento sagrado. Documentos, exatamente. Então, agora, obrigado pela sua fala, Júnior, porque, olha só, meus irmãos, a diferença da escola de Jesus e das nossas escolas, né? Na escola, a gente aprende uma matéria e faz a prova. Na escola do mestre, não. Vinha a prova e aí você aprendia a matéria. Não é assim? Exatamente. Então, por isso que eu falei há pouco, Júnior, sobre essa questão, para a gente não desprezar, sabe, Júnior? Porque muitas vezes a gente começa a fazer aqui um estudo, tira um diploma, aprende a pregar melhor, aí o irmão já se sente mais consagrado do que a irmã que ora 2 horas. Tolice. Tolice. Nós não podemos perder essa humildade, essa devoção, essa piedade. Agora a gente vai apenas ao quê? Ampliar os nossos horizontes para servir melhor. E aí de nós, se a gente se soberbecer, porque aí o princípio do rei Uzias pode cair sobre nós. Porque eu não sei se vocês lembram, o rei Uzias era um rei muito abençoado por Deus, prosperou muito, mas num dado momento ele entrou no templo e quis fazer o trabalho dos sacerdotes. E os sacerdotes disseram, rei, saia daqui. E aí ele insistiu. E aí Deus o amaldiçoou com uma lepra na testa, na hora. E aí os sacerdotes, ao verem aquilo, pegaram o rei, jogaram fora do templo. E ali a Bíblia fala que Uzias morre depois leproso. Ou seja, um rei brilhante que causa uma revolução em Israel. A gente vai aprender bastante sobre isso em introdução ao Antigo Testamento. No entanto, irmãos, a soberba. Ele achou que ele podia fazer o trabalho dos pastores, só porque Deus tinha separado ele como rei. Percebam que Deus nos livre da soberba, porque o caminho da soberba precede a ruína, mas a humildade precede a exaltação.
Que Deus nos conserve, né? E como você bem sabiamente disse, Júnior, a igreja, os apóstolos, eles eram indoutos. O que era a palavra indouto? Eles sabiam ler e escrever, eles sabiam falar o aramaico, conheciam o hebraico, sabiam falar o grego e arranhavam no latim, mas eles não tinham formação acadêmica de universitário. Ou seja, eles não eram doutores, eles não participaram de escola. O único dos apóstolos que participou de uma escola superior foi Paulo. Paulo ele tinha feito a escola de filosofia em Tarso e depois ele também participou da escola do rabinato. Ou seja, o único doutor por duas frentes era Paulo. Sim. E entendemos que um outro também que tinha doutorado era Lucas, mas era um ensino voltado à saúde, porque o Lucas era médico. Mas percebam, fora Paulo e fora Lucas, todos os demais, inclusive aqueles que fazem as viagens missionárias, como Timóteo, como Barnabé, como Silas, como o próprio Tito, eles não tinham doutorado. E Deus usou eles. Então, Deus ele faz isso mesmo. Agora, é por isso que a gente não vai estudar? Não, vamos estudar. Deixa Deus nos conduzir, mas que a gente não perca essa humildade, tá bom? Então, obrigado, viu, Júlio? Boa contribuição. Então, hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, né? Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não, acho que é só isso mesmo. Só isso. Então, continuo. Vamos trabalhar agora nas definições, definindo os termos, meus irmãos. O que é hermenêutica, né? Que palavrão é esse, né? Por que essa palavra? Pode ler, Júnior. Pode ler? Pode ler. Definindo os termos, né? Wayne Wickler diz que a palavra hermenêutica deve sua origem ao nome de Hermes, o deus mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando suas comunicações aos seus afortunados ou, com frequência, desafortunados destinatários. Deixa eu dar uma pausa aqui. Só uma pausinha, Júnior. Então, essa palavra que se tornou um conceito, hermenêutica, ela se deriva de Hermes. Na mitologia grega, Hermes era um deus que trazia mensagens lá do Olimpo, e aí ele trazia as mensagens aos seres humanos. Por isso que ele fala aqui, afortunados ou desafortunados. Por quê? Dependia do que os deuses falavam, né? Então, lá no Olimpo, Hércules e tantos os outros deuses estavam lá nas suas... E aí vinha uma mensagem, chegava uma mensagem de Zeus, por exemplo. Dependendo do que Zeus mandasse, era afortunado. Ou poderia ser um desafortunado, né? Então, agora, irmãos, deixa eu só explicar uma coisa. Então, pastor, então a gente está usando um termo que, vamos dizer assim, que tem uma origem num conceito grego, Qual o problema? Nenhum problema, irmãos. Porque no direito existe hermenêutica, né, Júnior? Né? Em qualquer curso existe hermenêutica. O que é hermenêutica, irmão? É a arte de interpretar. Então, é daí que se deriva esse termo, tá bom? É daí que se deriva esse termo. Então, Obrigado. Obrigado. Vou deixar. Então, ficou claro de onde deriva-se essa ideia? Agora, deixa eu dar uma explicação também bem básica aqui. E nos dias de Jesus, tinha hermenêutica? Tinha a palavra? Sim, Jesus sentava lá debaixo de uma figueira e falava, bom, vamos lá, Tiago, agora aqui é a aula de hermenêutica, tá bom? Não, hoje é a aula de homilética, a arte de pregar. Como que era, irmãos? Não, isso não existia. Não existia, né, Júnior? Não. Então, percebam que depois, irmãos, depois da Reforma Protestante, depois do Iluminismo, as faculdades elas começaram a ter essas classificações e esses subgrupos. É bom e é ruim. Por que é bom e é ruim? É bom porque, querendo ou não, a gente sabe de que campo é aquele assunto, de que área é aquele assunto. E é ruim porque também tem hora que a gente acha que, porque a gente aprendeu uma materinha a mais, a gente se torna melhor, entendeu? Então, assim,
Eu, particularmente, não vejo nenhum problema da definição dessa matéria, tá bom? Poderíamos chamá-la somente a arte de interpretar a Bíblia. Estão entendendo? Nenhum problema. Mas a hermenêutica, quando nós falamos isso, ela tem mais uma conotação científica e de um nível superior, que representa, de fato, o que a gente vai estar fazendo aqui. Porque nós estamos querendo aprender a interpretar. Ou seja, nós estaremos usando as nossas faculdades humanas, nós estaremos usando principalmente o auxílio espiritual e nós estaremos usando toda essa boa tradição. Tá bom? Joia? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só para deixar os meus irmãos, principalmente a Beatriz e a irmã Miriam, que são alunas novas aqui, no seminário, irmãs, meu apelido era o Não Entendi, tá? Então, o professor perguntava, alguém quer falar? Professor, eu não entendi isso, né? Então, assim, não tenham medo, tá, de perguntar. A nossa aula aqui, ela tem essa disponibilidade de que os alunos estão em tempo real aqui conosco para esclarecer as dúvidas, porque a sua dúvida, muitas vezes, vai ajudar os nossos irmãos aqui presentes, ou, quem sabe, aqueles que assistirão no futuro, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, a gente vai tentar sempre solucionar, tá bom? Beleza? Então, Júnior, continue para nós, por gentileza, segundo parágrafo, por favor. Luiz Berkhoff afirmou que aspa, o primeiro a usar hermenêutica, subentendendo a palavra técnica, como um termo técnico, foi o filósofo Platão. Opa, ou seja, né, aqui nessa obra do Berkhoff, Luiz Berkhoff, ele está dizendo que já Platão utilizava, né, dando essa ideia de que ele, quando falava sobre interpretar, sobre entender, ele já usava essa palavra, né? Royzuk, né, que nessa obra, podem ver também, ó. Leia para nós, Júnior. Para Royzuk, aspa, nas 19 vezes que o termo hermeneu e hermeneia aparece no Novo Testamento, o sentido quase sempre é de tradução. A locução verbal quer dizer, é a tradução do verbo hermeneu. Ou seja, ele está usando aqui que todas as vezes que na Bíblia aparece tanto esses termos, hermeneuo ou hermeneia, na Bíblia se traduz dessa forma, quer dizer, quando alguém está explicando, e aí vem ali no texto original, aparece hermeneu, ou seja, já era uma palavra com um significado. Por isso que fazer-se compreendido é o grande segredo da hermenêutica. Essa locução verbal quer dizer, já é a própria interpretação. É a própria transliteração da palavra hermeneu ou hermeneia. É que nós estamos usando aqui a palavra na sua essência, e aqui, por causa da didática, ou por causa da grade, a gente usa, né, hermenêutica, ou seja, como a arte de pregar, de ensinar, aliás. Então, joia. Continuando aqui, Júnior, por gentileza. O que é a hermenêutica? Paulo Anglada assim define, aspa, hermenêutica designa e sistematiza os princípios e as técnicas, com as quais, partindo de certos pressupostos, se busca o sentido original do texto bíblico. Exegese é a prática desses princípios e técnica, aplicação, designando a busca da relevância do texto ao nosso contexto específico. Então, aqui, Paulo Anglada dá essa definição bem interessante, né? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, todas essas ideias de se interpretar, porque ó, vocês vão ver no livro do Nelson e do Lund, que ele vai trabalhar sobre 5 leis de interpretar. Vocês vão ver como é simples, como é objetivo, como é importante. Agora, não é porque o Nelson e o Lund trabalharam em cima de 5 leis que eles sejam os únicos a usarem as leis ou os princípios. Os princípios são os mais variados possíveis. E as técnicas também. O grande
o grande objetivo é literalmente buscar o sentido original do texto. Ou seja, é compreender o que o texto está querendo dizer. Por quê, irmãos? Parece muito simples, mas quando eu era novo convertido, eu me lembro muito bem, chegou para mim lá na bolsa um amigo falando assim, você está indo na igreja? Eu falei, estou. Qual é a sua igreja? Eu falei, tal igreja. Você não quer participar de uma reunião na minha casa? Eu falei, não, claro. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, era uma reunião, e eles se apresentavam como Igreja de Jesus. E ali, tudo bem, até aí, nenhum problema, mas ali depois participei uma segunda vez, uma terceira vez, aí eu comecei a ver o seguinte, que eles queriam me tirar da minha igreja para que eu fosse para a igreja deles, porque eles se autodenominavam a única igreja de Jesus verdadeira. Eu cheguei para ele e falei, rapaz, que pena que você está seguindo isso. Então quer dizer que o fulano de tal não é servo de Deus? O Beltrano, eu falei, desculpa, filho, desculpa, meu amigo, não dá para a gente caminhar mais junto. Porque, irmãos, quando a gente lê as Escrituras, para começo de conversa, nas Escrituras não tem nem igreja batista, nem metodista, nem assembleana, o que tem são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ou seja, aonde uma pessoa invocar o nome do Senhor, crendo nele e na palavra dele, ele vai ser salvo. Ou seja, isso está muito além da gente, está além das nossas placas, das nossas igrejas, das nossas denominações, dos nossos guetos, do nosso contexto, da nossa história. Se agora, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, uma pessoa clamar a Jesus e pedir perdão por todos os seus pecados e falar, a partir de hoje, eu vou seguir a tua palavra e vou ser um discípulo de Jesus. Foi isso que aconteceu com Lutero. Lutero teve um choque de realidade, escreve as 95 teses, e aí expulsam ele. Por quê? Porque uma pessoa que começa a seguir Jesus de verdade, ele começa a incomodar, aonde quer que ele esteja. Então, percebam, irmãos, que o grande alvo da hermenêutica é nos fazer entender o sentido original do que Deus deixou. Deus falou a Pedro. Deus não falou ao Raimundo, Deus falou com Pedro. Eu quero entender por que Deus falou com Pedro. Agora, percebam, eu interpreto, a interpretação ela é única, mas a aplicação da interpretação é eterna. Ora, se Deus falou com Pedro, Deus falou com Lutero, Deus pode falar com Raimundo, Deus pode falar com Queiroz, com Tomé, com a Viviane, com a Beatriz, com a Miriam, com o Raimundo Fabiano, com o Wesley, com a Cleusa. Deus pode falar com qualquer um agora. Entendam? Então, no momento que eu entendo o sentido do texto bíblico, isso é maravilhoso. E quando ele fala que o sentido original é dando essa ideia daquilo que eu estou lendo no meu idioma português. A exegese, ela já é um passo além. A exegese é a prática desses princípios e técnicas. Ou seja, a exegese nós só daremos para aqueles que forem fazer aula do bacharel. Por quê? Porque na exegese você mergulha onde? Você mergulha nos textos em grego, em hebraico, em aramaico. Estão entendendo, irmãos? Então, no curso médio, a gente só dá uma arranhada nas línguas originais. Mas no curso bacharel, quando a gente começa a entrar nas matérias do bacharel, aí a gente entra no grego e no hebraico. Por quê? Porque aí é onde a gente vai exercitar essa prática técnica. Eu vou ler o que está, de fato, no texto bíblico. Há pouco, nós não vimos aqui que a palavra hermeneuo, ela é transliterada como a gente viu há pouco, né? Como está aqui, como quer dizer, o hermeneuo ou hermeneia, ela tem o significado daquilo que quer dizer. Percebam, ali é o estudo do original. Então, é muito importante vocês entenderem isso, que a hermenêutica, ela caminha de mãos dadas com a exegese, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai fazer exegese aqui? Não, nós não iremos fazer exegese, porque nós não estaremos, os irmãos ainda não foram treinados nas línguas originais. O único que foi aqui é o Raimundo Fabiano.
Inclusive, é as áreas que ele mais gosta, é as áreas de línguas. E ele está de parabéns. E vocês viram que o professor Ribeiro, que deu a nossa aula inaugural, ele é mestre em línguas. Irmão, isso é maravilhoso. Aqui, deixa eu até fazer um último comentário. Aquele que conhece a Bíblia no seu idioma e conhece profundamente, eu poderia dizer que ele já é praticamente um teólogo. Uma pessoa que conhece a Bíblia todinha e faz uma leitura correta dela. Ele já poderia ser chamado de um teólogo. Agora, uma pessoa que conhece no seu idioma e conhece nos originais, eu diria que ele é um exímio teólogo. Porque, irmãos, conhecer no original é mergulhar na fonte, como Deus se revelou aos seus filhos. Tá bom? Beleza? Tudo bem? E a aplicação é o quê? Essa maneira onde a gente tenta dar essa relevância ao que o texto nos ensina, seja ele pela leitura no nosso dialeto, no nosso vernáculo, na nossa língua ou nas línguas originais. Tá bom? Tudo bem até aí? Ficou claro? Alguma pergunta? Dúvida? Acréscimos? Só uma coisa, a interpretação, ela pode ser literal, e eu estava ouvindo aquele professor Saião, que ele é muito conceituado na questão de tradução de Bíblia, e ele falou sobre as duas formas, da literal e daquela, agora não foge o... Metafórica, né? Ou de alegorização. Porque ele falou que, às vezes, se você pegar o texto literal, vai ser complicado, porque naquele idioma ali não vai se adequar ao entendimento. Então, procurou uma forma alegórica para o entendimento do texto. Senão Exatamente, Júnior. Só para você ter uma ideia, Júnior, por isso que essa matéria, Júnior, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Porque a gente começa a entender um pouco melhor essa questão. O que a gente pode entender como alegoria? O que a gente pode entender como revelação literal? É isso aí, é perfeito. E quando se faz uma tradução da Bíblia, é muito difícil, Júnior. Eu, por exemplo, Júnior, eu gosto muito da NVI. Não é que eu acho que ela é a melhor versão, tá? Eu não acho que ela é a melhor versão. Eu gosto muito da atualizada, da corrigida, da corrigida fiel, aquela dos melhores manuscritos. Eu gosto demais da King James. Eu prefiro muito mais essas traduções do que a própria NVI. Mas por que eu uso a NVI? Porque a NVI, ela tem palavras que correspondem ao nosso dia a dia com muito mais tranquilidade. Por exemplo, quando você está lendo, e aí o Saião, inclusive, ele é um defensor da NVI, o próprio Russell Shedd, e eu considero, porque eles são professores, são mestres, e o que acontece? Quando você está lendo, por exemplo, ali a arca, né? Na arca está em côvados as medidas. Quando você está lendo, por exemplo, o texto que fala do Templo de Salomão, está em côvados, mas quando você está na NVI, fala em metros. Ou seja, facilita muito a leitura das pessoas que estão ali lendo pela primeira vez. No entanto, eu gosto de dar a NVI como a minha primeira leitura para o iniciante. Logo depois, eu já recomendo a revista atualizada, a revista corrigida, corrigida fiel, que eu acho que são, principalmente corrigida fiel, são textos maravilhosos, entendeu? Então é isso aí. Precisa saber aplicar, porque muitas vezes naquele dialeto, naquela tribo, é complicado, né? Tá bom? Então, conclui aqui para nós, Júnior, por gentileza. Ok. Dr. Lund nos diz que lembremos de que as variadíssimas circunstâncias que concorreram para a produção do maravilhoso livro requerem do expositor seu estudo seja demorado e sempre, conforme a ciência, conforme os princípios hermenêuticos. Ou seja, o que o Lund está dizendo aqui, que é o nosso querido irmão, junto com o Nelson, ele está dizendo o seguinte, que as circunstâncias em que a Bíblia foi escrita, por aquelas pessoas, naqueles contextos, naquela realidade,
Que vocês têm que lembrar, irmãos, que a Bíblia foi escrita em aproximadamente 1.500 anos, com mais de 40 autores. Então, irmãos, é muita coisa. Sendo que 500 anos antes, tinha quem? Os patriarcas. Ou seja, é uma revelação muito ampla. Então, tudo isso que gerou esse maravilhoso livro requer de nós, discípulos atuais, o quê? Um estudo demorado e cuidadoso. A gente não pode pegar esse livro e lê-lo de forma, sabe, rústica. Por quê? Porque quando Deus se revela a Abraão, Deus se manifesta a Abraão de forma oral. E Deus dá para Abraão, por exemplo, o mandamento da circuncisão. Abraão tem as suas experiências. Se eu não entender o contexto de Abraão, eu não vou entender direito a Bíblia. Quando Deus se revela para Moisés, é quase 500 anos depois de Abraão. Percebam, olha só, parece para nós, parece que foi tudo ontem, que a Bíblia foi tudo escrito nos dias de Jesus. Não, não. Abraão é o ano 2000 antes de Jesus. Moisés é por volta do ano 1500 antes de Jesus. E Davi, por volta do ano 1000. Opa, pera lá. Ou seja, são 3 grandes servos de Deus que foram canais da revelação, sendo que o primeiro deles, que é Abraão e os patriarcas, foi a revelação oral, e com Moisés inaugura-se a revelação escrita. E Davi também faz parte da revelação escrita. Então, exige de nós o que? Estudo criterioso e firme. E aqui, quando ele fala conforme a ciência, guarda essas palavras. Não é que ele está falando assim, a gente vai usar a ciência humana, que esquece de Deus. Não, meus irmãos, não, não. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês para quebrar a barreira. Deus é pai do mundo espiritual e Deus é pai e criador do mundo físico. E Deus criou a ciência, tá? Amém? A ciência é presente de Deus. Ó, aqui, ó. A gente está agora usando uma classe em tempo real, fruto do quê? Da ciência, tecnologia. Olha que benção. O irmão Júnior está em Guaianazes, o irmão Wesley está em São Miguel Paulista, o irmão Tomé está aqui, né, numa outra região daqui de Ferraz, eu estou aqui de Poá. Esses dias atrás o Gil e o Johnny estavam lá da região de Suzano, irmãos espalhados tudo que é lugar. Fruto do quê? Da ciência. Isso é uma bênção ou não é? É uma bênção. Então, nós glorificamos a Deus pelo conhecimento científico. Tomamos remédio, vamos para o médico, fazemos cirurgia. Só que antes de fazer uma cirurgia, antes de ir para o médico, a gente ora. Porque acreditamos que se Deus deu sabedoria para o médico, é para nos abençoar. Ah, mas o médico é ateu. O problema é dele. Para mim, não. Para mim, é uma bênção de Deus na vida dele. Se ele não glorificar Deus, o problema é dele. Está entendendo? Então, a ciência que ele fala aqui é o seguinte: nós estamos aqui dedicando essa ciência ao serviço de Deus. Como assim ciência? Nós estaremos aprendendo a uma leitura baseada na gramática, uma leitura das metáforas, uma leitura de síntese. Ou seja, percebam, isso é ciência ou não? Claro que é ciência. Qual o problema disso? Nenhum problema. Só que essa ciência nós estaremos deixando a serviço da fé, a serviço de Deus, e pedindo a Deus que Ele nos ajude, tá bom? Tudo bem? Então, quando a gente vê ciência aqui, não pense que os nossos irmãos estão indo buscar a ciência e desprezar a fé. Não, não. Não, não. Eles estão sendo que nem um médico que é cristão. Antes de fazer uma cirurgia, muitas vezes ele ora, falando: Deus, me abençoa, e agora, Senhor, usa o teu servo para salvar essa vida e abençoar essa vida. Porque, irmãos, admitamos, a medicina ela é praticamente um sacerdócio, ela cuida de vidas. A gestão pública é praticamente um sacerdócio, ele cuida da administração pública, dos bens da sociedade. Um professor é praticamente um sacerdócio, ele ensina desde as crianças no primário, no berçário, depois na escola, até a faculdade. Irmãos, é maravilhoso. A docência é praticamente um sacerdócio. Só chegamos aqui porque tivemos professores. E eu espero poder ser um professor que eleve um pouco mais vocês diante de Deus e diante de um conhecimento abençoado, para a gente juntos servir a Deus, expandir o reino e colhermos frutos para a nossa vida. Meus irmãos, por causa do seminário, eu fui muito abençoado profissionalmente, espiritualmente,
ministerialmente, entendeu? Então, não tenho dúvida que o irmão vai ser abençoado também, tá bom? Beleza? Ok. Joia? Miriam, você levantou a mão há pouco, né? Quer fazer uma pergunta? Tá desligado. Tá desligado, filha. A hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia e tem a interpretação do jeito dela, muitas vezes, né? Ela fala que a interpretação é o Espírito Santo que vai ensinar o que ela vai falar. Exato. Aí Então, eu tive esses dias lá no centro de Ferraz e tem um grupo, os coreanos do sul, eles estão fazendo um estudo assim, evangelizando as pessoas, falando que existe um Deus Mãe. E aí eles ficaram conversando comigo e assim me insistindo que na Bíblia só fala pai e que tem que ter uma mãe que fala Pai, Filho e Espírito Santo. E cadê a mãe? Aí, sabe, eu fiquei meio assim, eu bom, falei assim. Aí eles queriam me batizar novamente, me levar lá, não sei aonde ela vai me batizar, e mostrando lá o texto de Apocalipse, que falava de mãe. Então eles estão interpretando a Bíblia de uma outra forma, porque desde que eu me converti, eu nunca ouvi falar sobre Deus mãe, porque Deus é mãe, Pai, Filho e Espírito, ele é tudo para nós, né? sim, Então, mas você vê, Miriam, você agora na Deus sua última assexuado. fala, você até, assim, me permite a correção, você só usou o termo errado. Ele é mãe? Não. Ele pode fazer o papel, mas ele não é. Só corrigindo a sua fala, entendeu? Assim, como pais que a gente tem na vida, a gente tem o pai e a mãe, porque se nem o pai e a mãe a gente não vive. Deus, ele faz um papel para nós de pai. Ele é pai. Ele pode fazer um papel cuidando de nós melhor do que uma mãe? É óbvio. Então, eu entendi o que você quis dizer, que ele é pai e ele é mãe nesse sentido, mas percebam que essa ideia dos coreanos, e não é só coreano, viu, Miriam? Essa ideia é uma ideia também de alguns pastores, Teológica, viu? pasme você, Miriam, algumas seitas e também de alguns pastores batistas tradicionais, conhecidíssimos, que começaram a fazer uma reinterpretação da Bíblia Sim, com viés político e teológico. ideológico. Diabólico isso. Fica aqui a minha denúncia, porque, Miriam, a Bíblia, se Deus quisesse se revelar para nós como mãe, como criança, ele poderia, mas não tem. Então, você percebe que é exatamente o que você fez. Agora, eu te pergunto, você se batizou lá ou não? não. Ainda bem. Eles queriam me batizar. Eu falei, não, eu já sou batizada. Não, mas aquele Então, batismo não valeu, porque você foi só batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu falei, mas eu creio nesses três. Aí ela falou, tá não, bom. mas. Aí Então, eu peguei. então assim, mas eu entendi já, só fiz a pergunta para deixar os irmãos aqui mais tranquilos e o pastor, né? Mas assim, eu sabia que você não iria. Mas veja bem, filha, é exatamente isso. O que é isso, senão uma hermenêutica errada? Lembra que eu falei que o diabo ele vai usar a palavra de forma distorcida no meu primeiro bloco? E, irmãos, guardem isso. Eu estou passando para vocês aqui alguns livros, existem muitos outros de hermenêutica. Mas olha, o diabo, a biblioteca do diabo é muito maior do que qualquer uma de nós, porque ele é um ser milenar. Ou seja, o acervo de Satanás e de todos os demônios é um acervo que engloba desde quando ele tem a queda no mundo espiritual e desde quando a primeira pessoa escreveu o primeiro dialeto nessa terra. Ou seja, de todas as culturas do planeta, de todas as nações, de tudo que aconteceu aqui, ele tem conhecimento. Ou seja, o diabo, ele pode... E não pensem vocês que ele não viu a Bíblia sendo realizada, que ele não viu Deus usando os profetas. Qual que é a grande estratégia do diabo? É anular e alterar a palavra de Deus. Se ele conseguir alterar a palavra de Deus, naturalmente, ele vai desviar as pessoas do caminho. Deturpar, né? Exatamente. Então, Miriam,
como que o diabo usa vamos dizer assim, né, as outras religiões? É isso que ele faz, ele pega a Bíblia, deturpa a Bíblia, e no momento que ele deturpa a Bíblia, ele consegue tirar as pessoas do caminho. É aí onde entra, ele consegue alterar a pessoa de Deus. Pode ver, para algumas religiões, o Jesus não é Deus como Pai. Para os testemunhas de Jeová, para aqueles que são da torre de vigia, o que acontece? Jesus é criado por Jeová. Ora, ou seja, existem então dois deuses. Existem o Pai, que é Jeová, e aí, para a testemunha de Jeová, Jesus é criado por Jeová. Percebam? Então, o diabo ele sempre vai usar as mesmas estratégias. Ora, de querer nos tirar a Bíblia, arrancando de nós. Quando ele não consegue, ele tenta alterar. E, geralmente, ele usa qual método? A hermenêutica. Por isso que essa matéria ela é muito importante. E é interessante que essa questão aí, Deus é assexuado, não tem sexo. Exatamente. E como o pastor está falando aí, os mormons tratam Jesus como irmão de Satanás. Exatamente. Então, agora, Deus quis se revelar como Pai. Então, nós vemos uma figura masculina em Deus como Pai pelo nome. Mas, como o Júnior disse, como que é o sexo? Irmãos, não tem... Lá nos céus, Jesus disse que os anjos não terão, e nós também seremos assexuados. Dando essa ideia de que não importa, Miriam. Né? Então, você percebe como é maligno essas coisas. Tá bom? Beleza, Miriam? Obrigada, pastor, pela explicação. Deus ele está acima de todas essas questões aí de mãe. Tanto é que o amor de Deus é superior a todos. É tudo isso. Exato. E só voltando aí sobre essa questão da interpretação, o perigo que se tem. Se você vê em Amós, ela tem um termo, fala vaca de Bazã. Está chamando as pessoas de vaca? Não. Não é. É pessoas Exatamente. injustas. Esse é o termo. Por isso que, às vezes, a literalidade é perigosa. Exatamente. Obrigado. E agora, Tomé, leia para nós, Roy Zuck diz... Vamos ler um pouco rápido, tá, irmãos? Mas, irmãos, olha, prestem bastante atenção. Hoje é a primeira aula, nosso primeiro encontro. Então, eu não estou indo com muita pressa, porque, assim, a minha proposta não é jogar um monte de matéria e deixar vocês perdidos. Minha matéria é ir paulatinamente acomodando esse conhecimento e esclarecendo tudo aquilo que eu aprendi para que os irmãos tenham ciência disso. Então, a gente vai com calma. É por isso que eu falo que, mesmo que eu dei já várias vezes essa matéria, cada classe tem uma realidade. Tem classes que têm uma demanda para uma matéria maior, para outras matérias eles têm mais fluência. Então, a classe ela é viva, a aula é viva. Eu sigo um roteiro, mas lembrando que a aula no seminário ela ela é espiritual. Por isso que a gente ora antes de começar. Que a gente está tendo um embate aqui contra as trevas, contra o diabo, contra a nossa própria carne. E não pense vocês que vocês não terão também, depois que terminar essa aula. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, no meu primeiro dia de aula do seminário, eu lembro como hoje, eu tinha por volta de 18 anos de idade, já estava ali servindo ao Senhor, há quase 2 anos, eles me aceitaram, abriram uma exceção, porque um dos pré-requisitos é termos pelo menos 2 anos de conversão. Eu não tinha ainda 2 anos, mas eles me aceitaram. E ali eu lembro como hoje, no meu primeiro dia de aula, que foi um sábado, mas eu tive uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande que vocês não imaginam. E eu não tinha dor de cabeça. Eu trabalhava já na bolsa, morava sozinho nessa época, e eu não tinha dor de cabeça. Era uma coisa que nunca eu tinha. Mas naquele sábado, antes do meio-dia, minha cabeça estava explodindo. Quando chegou depois do almoço, e aí, olha só o que eu pensei, meu Deus, se o primeiro dia já é assim, imagina os outros dias. Se o primeiro dia eu já estou assim, eu vou explodir. Eu, dentro de mim, eu clamei a Deus, falando, Senhor, me ajuda. Olha, graças a Deus, pelo menos que eu me lembre, foi a primeira e a última. Foi uma seta daquelas infernais para eu parar. Entendeu, irmãos? Então, saibam disso, irmãos. Se o Senhor separou vocês até aqui, o Senhor vai ajudar a vida de cada um de vocês. E é por isso que
é um trabalho e é um exercício espirituoso que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente ora. A igreja nossa ora por vocês. Para quê? Para que os seminaristas cheguem a desfrutar aquilo que o Felipe Rente desfrutou, o nosso irmão pastor Johnny e o irmão Evandilson. Concluir o curso, se preparar mais para a obra. Por quê? Porque tem a ver com a demanda espiritual, tem a ver com questões espirituais. Tá bom? Então, Deus vai ajudar a gente, tá? Leia para nós, Tomé, primeiro parágrafo, por favor. Roy Zuck diz que o verbo hermeneuo passa a significar o ato de levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma, explicar, ou em outra língua, traduzir. Opa! Então, hermenêutica é explicar ou traduzir para a pessoa. Uma pessoa chega e fala, pastor, o que está dizendo aqui, pastor? Eu explico, eu já estou praticando hermenêutica. Por isso que eu disse para a gente nunca subestimar as pessoas mais variadas, irmãos. Porque a gente tem que lembrar, irmãos, que o Espírito Santo de Deus que fez a Bíblia, e é ele, por excelência, o grande mestre, o grande pedagogo e o grande autor desse texto que vai nos inspirar, que vai nos explicar. E aí, Miriam, sim, é o Espírito Santo, mas o mesmo Espírito Santo também, diz o texto sagrado de Efésios 4, que ele levanta quem? Ele levanta pastores, ele levanta professores, ele levanta mestres, para quê? Para edificar a igreja de Deus, ou seja, então, ora Deus me ensina pessoalmente e, na grande maioria dos outros momentos, Deus me ensina através do outro. O que é a igreja, senão a interação mútua de um ensino? Ontem, na mensagem da Neuza, que mensagem maravilhosa, objetiva, ela trouxe uma aplicação para os nossos dias. Foi tão simples aquilo. A vida da igreja é uma vida onde o Espírito Santo está nos ensinando por meio de quem? Dos nossos irmãos, por meio daquele que nos ensina. Podem ver que o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais eu ouço da palavra numa pregação, e olha a importância da pregação ser bíblica. Eu não tenho que chegar lá na igreja e ficar ouvindo piada. Não estou dizendo que a gente não possa contar piada. Não estou dizendo que a gente não possa ilustrar. Mas perceba, a igreja não é um picadeiro. A igreja não é um lugar de show. A igreja não é um lugar de ficar se contando apenas testemunho. A gente pode dizer os testemunhos, é claro que e deve dizer, mas a igreja é um lugar onde a gente tem que falar a palavra de Deus. Ensinar o quê? A verdade de Deus. É dizer sempre, assim está escrito. Por isso que Paulo também, dizendo a Timóteo, ele diz, prega a palavra. Ensina a palavra em tempo e fora de tempo. Estão entendendo, meus irmãos? Porque quando a gente faz isso de uma forma, ou no púlpito, ou na simplicidade de um lar, a gente está explicando e a gente está traduzindo para aquela pessoa. Em outras palavras, a gente está praticando a hermenêutica, que é a interpretação. Tá bom? Joia? Então, outra coisa também é que ela é uma ferramenta de investigação, né? Sim, sim. Sim. Aqui a gente está, de uma forma, eu diria, com as nossas antenas mais aguçadas, né, Júnior? Por isso que o seminário, irmãos, ele é diferente. O seminário ele é um pouco diferente da igreja, por quê? Porque no seminário, o objetivo nosso é único. Qual é? Aprender a palavra para se consagrar mais, para servir ao Senhor. Aonde? Aonde o Senhor nos enviar. Começando na nossa família, depois na nossa igreja local e aonde ele nos enviar. Então, por isso que a gente está aqui investigando, e a gente vai passar aqui dias e mais dias, semanas, meses e anos, para quê? Para que a gente possa aprender o máximo, para que quando a gente for ensinar, a gente ensine com convicção e ungido pelo Espírito. Tá bom, meus irmãos? Deus, ele se alegra disso, viu, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui também é um culto a Deus, porque a gente está dedicando o nosso tempo para aprender mais o quê? A palavra dele, para fazer o quê? Para fazer a obra dele. Isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E não tenho por engano, porque eu estou perdendo tempo, eu devia estar agora
talvez evangelizando o meu vizinho. Não se preocupe, seu vizinho você vai ter tempo para evangelizar. Esse tempo que nós gastamos agora diante de Deus é mais ou menos aquele tempo em que os apóstolos gastaram com Jesus, lembram? Eles ficaram de 3 anos a 3 anos e meio ao lado de Jesus. Chegou a hora deles fazerem o quê? Jesus subiu, foi elevado aos céus. Chegou a hora deles, agora então, fazerem um trabalho. Então não se preocupe. Guardem essa palavra, principalmente as minhas irmãs que estão começando esse seminário agora. O seminário também é ministério. Ou seja, deixar de servir um pouco a igreja local para se aprofundar, para depois servir melhor, é ministério. Porque nós não estamos aqui tirando um diploma para nos envaidecermos. Nós estamos aqui gastando um tempo para se tornarmos mais consagrados, termos uma mensagem mais assertiva, falarmos com mais clareza da palavra de Deus para o povo de Deus. Isso dedica tempo, irmãos. Que Deus nos livre desse frenesi que a gente vive hoje, que é o cristão micro-ondas. Ele se converte hoje, amanhã quer virar pastor. Meus irmãos, não existe isso. A nossa geração pode ver uma geração ansiosa, que é tudo para ontem. Meu irmão, não é assim. A fruta não cresce porque jogamos agrotóxico. Ela tem um tempo certo de crescer. Ela tem uma temporada. O nosso filho, pode ver, os jovens de hoje estão tudo adoecidos. Eles querem tudo para ontem. Não. A vida tem um processo. Então, se preparar, aprender, como o Júlio disse, fazer um estudo investigativo é também uma forma de adorar a Deus. É de dizer, Senhor, olha, eu quero usar os meus neurônios, as minhas emoções, eu quero desconstruir ideias erradas, eu quero tirar as dúvidas para poder te adorar, para poder te servir melhor e para poder fazer a tua obra. Quantas são as dúvidas que a gente tem na vida, irmãos? Então, aqui será um momento que a gente vai esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, para a gente encerrar, Tomé, leia para nós. Aliás, eu vou dar uma pausa, porque já deu aqui o horário. Eu vou pedir para o Tomé ler depois que a gente voltar no último bloco, tá bom? Alguma dúvida, meus irmãos? Algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo, né? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos dar uma pausa para a gente ir para o último bloco, para não ficar muito longo. Ok. Tá bom? Como eu já mencionei para vocês no primeiro bloco, nossas aulas elas são compostas por cada encontro 2 horas e meia. O professor faz como ele achar melhor. Se ele quiser dar 2 horas e meia do começo ao fim, ele fica à vontade. Eu só acho que fica muito longo, né? Se o professor quiser dar 1h15 e 1h15, também não tem problema. Eu gosto dessa ideia de 50 minutos e depois mais 50, porque se a gente passa um pouquinho no primeiro e passa um pouquinho no segundo, no terceiro a gente reduz um pouquinho e dá ali as 2 horas e meia, fica ótimo, tá bom? Então, podemos parar? Ok. Ok? Joia.